1968, o então senador e candidato à República dos Estados Unidos, Robert Kennedy, fez uma declaração pública muito interessante sobre felicidade e economia. Ele disse o seguinte: o PIB, o Produto Interno Bruto, ele mede tudo, menos a felicidade das pessoas. E aí, eu queria te perguntar se você entende verdadeiramente o PIB. Essa questão do PIB é muito importante da gente entender até do ponto de vista da economia e da gente sermos mais conscientes e mais despertos. O que acontece com o PIB? Se hoje, por exemplo, a gente tiver uma guerra, né, e a indústria bélica de armas começar a vender muitas armas e gerar uma receita gigante, o PIB pode crescer. Sim ou não? Sim, o PIB pode crescer. E aí, ok. O que diriam os economistas ou os empresários que focam somente no lucro, falando, nossa, que bom, o PIB cresceu. Mas o que acontece? Ele cresceu de uma maneira desordenada, para matar as pessoas. E do mesmo jeito que se a gente for olhar o PIB, principalmente aqui do nosso país, do Brasil, ou de qualquer outro lugar, o PIB cresce às vezes, muitas vezes, para uma minoria da população. Então, se a gente for olhar o crescimento dos últimos anos do PIB do Brasil, a gente tem crescimento de PIB com bebida alcoólica e juros de banco. Será que isso faz sentido? Será que isso é o melhor indicador para a gente medir o desenvolvimento de uma nação? E é isso que Robert Kennedy trouxe para a gente nessa provocação, que o PIB mede tudo, menos a nossa felicidade. Ele traz até um conceito da poesia, né? Que o PIB não mede a força de um matrimônio, a alegria das crianças e também a nossa poesia. E eu queria que você refletisse a respeito do PIB assistindo um vídeo do IBGE agora. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre um popstar, o PIB, Produto Interno Bruto. Todo mundo já ouviu falar do PIB, rola maior frisson quando ele aparece. Muitos o consideram como o principal termômetro de uma economia. Mas por que tanta histeria? Para começar nossa conversa, vamos definir o que é o PIB. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, geralmente em um ano. Todos os países do mundo calculam seu PIB nas suas respectivas moedas. O PIB do Brasil em 2015, por exemplo, foi de 5,9 trilhões em valores correntes. Para você entender melhor, vamos imaginar um país chamado Pãolândia, que não possui relações com o exterior e produz apenas trigo, farinha de trigo e pão. Nele foram produzidos o equivalente a R$100 de trigo. Todos os R$100 de trigo foram usados para produzir R$200 de farinha de trigo, que por sua vez foram todos usados para produzir o equivalente a R$300 de pão. O PIB de Pãolândia é, portanto, de R$300. Talvez você esteja se perguntando, mas e os valores relativos ao trigo e à farinha? Como vimos na definição do PIB, o que entra no cálculo são os bens e serviços finais. O termo finais é para não cairmos no erro da dupla contagem. Afinal de contas, o vendedor do produto final, o pão, pagou pela farinha que comprou. Sua renda não é de 300, mas sim de R$100. E é isso o que ele vai guardar em seu cofrinho. Analisemos de outra forma. Vamos supor que um cliente compre todo o pão do padeiro por R$300. Desses 300, o padeiro gastou R$200 na compra da farinha de trigo. O produtor de farinha, por sua vez, pagou R$100 ao produtor de trigo. Se supormos que para a produção do trigo não há insumos, os R$100 se tornam a renda do próprio produtor. Somando a renda dos três elos, temos 100 mais 100 mais 100, que é igual aos 300, o mesmo valor equivalente ao da venda total do pão. Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos ao preço em que chegam ao consumidor. Dessa forma, levam em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados. No exemplo anterior, caso houvesse um governo que cobrasse um imposto de R$10 sobre a venda do pão naquele período, o PIB seria então de R$300 mais R$10 igual a R$310. Bom, tendo tudo isso em vista, podemos dizer que o PIB é o total da riqueza existente no país, certo? Errado!
Não podemos. Esse é um equívoco muito comum, pois dá a sensação de que o PIB seria um estoque de valor que existe na economia, como uma espécie de tesouro nacional. Mas, na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Então, se, por exemplo, um mago muito poderoso usa um feitiço que congela todo um país por um ano, o PIB desse país nesse ano será nulo. Para o cálculo do PIB são utilizados diversos dados, alguns produzidos pelo IBGE e outros de fontes externas. É como se cada pesquisa ou fonte de informação utilizada fosse uma peça de um quebra-cabeça que, quando encaixadas, formam o PIB. Senhoras e senhores, com vocês, o PIB! Não é à toa que ele é considerado um popstar. Sua apresentação leva a plateia de economistas, políticos, empresários, entre outros, à loucura. A partir de sua performance, podemos fazer um show de análises, como traçar a evolução do PIB no tempo, comparando seu desempenho ano a ano, fazer comparações internacionais do tamanho das economias dos diversos países, analisar o PIB per capita, divisão do PIB pelo número de habitantes. Esse resultado mede quanto do PIB caberia a cada indivíduo de um país se todos recebessem partes iguais. Realmente, o PIB dá o que falar. Contudo, ele é apenas um indicador, uma espécie de indicador síntese de uma economia. Ele ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Um país pode ter um PIB relativamente baixo, como no caso da Islândia, mas ter um altíssimo padrão de vida. Ou, como no caso da Índia, pode ter um PIB alto e um padrão de vida relativamente baixo. Por hoje é só. Então, na mesma época, em 1970, Richard Arnstein, o então economista e prêmio Nobel de Economia, começou a desenvolver uma tese e começou a medir o aumento do PIB versus a felicidade das pessoas. E ele chegou à conclusão de que a felicidade, que dinheiro era bom até um certo nível de luxo das pessoas e que depois disso a felicidade caía. Então, ele criou o paradoxo de Einstein, que comprovou que felicidade versus dinheiro não tinha uma relação direta. Mas aí quando a gente vai olhar, tem uma relação direta para as pessoas terem até uma questão da pessoa ter uma vida digna. Que se você falar para uma pessoa que está no meio da rua, passando fome, que dinheiro não traz felicidade, não sei se não traz, né? Eu, pelo menos, acho que traria para essa pessoa. Então, o que Richard Arnstein fez foi comprovar uma curva de crescimento de felicidade versus de dinheiro. Então, nessa curva, o dinheiro e a felicidade, eles crescem até um certo ponto. Depois disso, ele decai. Tem um gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui. A gente vai colocar para vocês verem esse paradoxo de Arnstein. Nos dias de hoje, a psicologia positiva, algumas linhas de pesquisa, já foi comprovado que dinheiro traz felicidade, né? Derrubando um pouco da teoria de Arnstein, mas que a felicidade e dinheiro só vem acompanhada com a distribuição igual de renda. Então não adianta falar que existem só algumas pessoas felizes com dinheiro se outras estão passando fome. Então, quando a gente traz, na atualidade, o conceito de felicidade e dinheiro, ele está muito ligado a essa questão da igualdade social, ou uma menor igualdade social. Mas quando a gente for falar de dinheiro, a gente vai falar um pouco mais dessa questão da distribuição de renda e de como as relações de poder se manifestam. Mas é muito importante você entender que a felicidade e a economia, e quando a gente fala das condições de felicidade, que é o que o PIB preconiza, tem relação direta com a parte econômica, com a parte financeira. E aí ela vai se tornando uma ciência muito ampla. Em 2005, pesquisadores de Harvard começaram várias linhas de pesquisa sobre o tema da felicidade. E eles começaram a entender se o paradoxo de Einstein fazia sentido. Aí começam também várias correntes para testar se o FIB, a felicidade interna bruta, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, faz sentido ou não numa solução em relação ao PIB. Então a felicidade, ela teve vários momentos, né, quando a gente olha a linha histórica. Um dos momentos históricos para a ciência da felicidade, também na Universidade de Harvard, foi a aula mais concorrida em 2006
do professor e guru da felicidade, professor Tal Ben-Shahar, com 1.400 inscritos. Isso comprovou que a felicidade é uma necessidade básica de todos os seres humanos e que as pessoas realmente querem entender sobre o que é essa ciência de ser feliz. Eu costumo falar, tem até um vídeo que eu gravei no primeiro congresso de felicidade aqui no Brasil, que eu fui, que eu contei a história para vocês, e nesse vídeo eu falava assim: se a gente precisa de melhorar as nossas finanças, a gente não vai lá e faz uma pós ou faz um curso sobre finanças? Se eu quero melhorar no marketing, eu não faço uma pós, um mestrado de marketing? Então, se eu quero ser mais feliz, por que eu não estudo a felicidade? Ainda mais agora que é uma ciência, porque até então era um assunto somente de esotérico, ou de falsos gurus, ou ligado a crenças religiosas. Então agora que ela é uma ciência, por que todos nós que queremos ser felizes, obviamente tem uma parcela da população que não quer ser feliz ou que não se preocupa com isso, mas quem deseja e almeja a felicidade, por que a gente não estuda? E um ponto muito importante: se você não deseja e almeja a felicidade, eu acho que você deveria repensar a sua vida. Não estou falando que eu tô assim, falando que essa é uma verdade absoluta, não, mas você não acha que tem alguma coisa errada com as pessoas que não desejam a felicidade? Então, quando a gente fala de felicidade, a gente está falando de uma ciência extremamente sistêmica que todos nós deveríamos ter acesso para fazer escolhas mais coerentes com a nossa vida. E um ponto que ela está se fortalecendo muito é do ponto de vista organizacional. Uma das mais renomadas instituições em pesquisa sobre felicidade é o Instituto Gallup. E uma pesquisa realizada em 150 países detectou que funcionários engajados e com alto nível de bem-estar apresentam as características que eu vou falar para vocês agora. São 37% mais propensos a se recuperarem totalmente após a doença, acidente ou adversidade. Ao longo de um ano, perdem 70% menos dias trabalhados e são mais propensos a não faltar ao trabalho e por problemas de saúde. São 27% mais propensos a exibir uma performance excelente e são 45% mais propensos a exibirem um alto nível de adaptação a mudanças. E aí eu te pergunto, na fase que a gente está vivendo agora, né, de tanta mudança, que o mundo já nem é mais VUCA, é mundo BENI, você não acha que a felicidade não é um caminho sem volta e uma tendência, não só dos recursos humanos, mas da estratégia do negócio, que a organização que não quer ter os resultados que eu acabei de falar, que a organização, seja ela pequena, média ou grande, não quer ser feliz e além disso tudo gerar lucro, porque o que a gente vai ver no FIB é que o FIB sim preconiza a prosperidade financeira. E o que a gente não pode negligenciar são os outros pilares. É meio que a felicidade quebra uma miopia de olhar só para o lucro e traz a abundância, né, do Ado Haru, de olhar para todas as esferas da nossa vida, da nossa carreira, da nossa empresa.